Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar os métodos numéricos para a condução transiente. Se vocês se lembram, o termo transiente significa que as coisas mudam com o tempo, né? Então a derivada da temperatura de qualquer coisa com relação ao tempo, seja a temperatura, por exemplo, agora não é mais zero, tá certo? Nós já estudamos condução transiente quando nós estudamos o capítulo 5 do livro, lá no primeiro módulo da disciplina ainda, na primeira parte, onde nós estudamos lá o método da capacitância global, se vocês se lembram, a capacitância global. Quando nós estudamos o número de Biot, lembra do número de Biot? Quando o número de Biot era menor ou igual a 0,1, a gente poderia usar o método da capacitância global, que é aquele que diz que a temperatura depende apenas do tempo, não depende nem de x, nem de y, nem de z. Então a gente assumia que todos os pontos dentro da peça do domínio de interesse estavam aproximadamente à mesma temperatura. E o critério para ter certeza que isso acontecia era o número de Biot, menor ou igual a 0,1. É um critério bastante aceito para o uso da capacitância global. E se o Biot é maior que 0,1? Aí não podemos desprezar as variações de temperatura dentro do domínio. Ou seja, não podemos mais dizer que a temperatura ponto a ponto é a mesma. Ou seja, geralmente o que acontece é que lá no centro da peça a temperatura é maior ou menor que na superfície, tá certo? Então, voltando ao nosso velho problema aqui de condução bidimensional, imagina uma situação onde as coisas mudam com o tempo, ou seja, no início as temperaturas eram todas aproximadamente iguais. Aí de uma hora para outra eu começo a jogar calor aqui, eu começo a passar um fluido com outra temperatura aqui, eu começo a gerar calor internamente e as temperaturas de cada ponto vão mudando no tempo, tá certo? Então nós queremos calcular a temperatura ponto a ponto variando no tempo, ou seja, como é que a temperatura em cada ponto progride com o tempo em situações onde o número de Biot é maior que 0,1. De novo, se for menor que 0,1, eu posso usar o método da capacitância global, que é uma equaçãozinha simples, analítica, fechada, né? Uma solução fechada. Quando o Biot é maior que 0,1, temos que recorrer aos métodos numéricos. Então nós vamos de novo voltar para o nosso probleminha que estávamos analisando nos últimos vídeos, tá certo? Já desenvolvemos equações que valem para regime permanente, ou seja, quando as coisas não mudavam mais com o tempo. Então nós calculamos a temperatura ponto a ponto, ou seja, descobrimos a distribuição em função do espaço xy. Agora vamos incorporar o tempo. Depois de um certo tempo, qual vai ser a temperatura? Partindo de uma situação conhecida, certo? Partindo de uma situação conhecida, por exemplo, tudo a 20 graus. Aqui tem um bloco que está a 20 graus, tudo está a 20 graus. Aí eu começo a jogar calor, começo a passar um fluido com uma outra temperatura e começo a gerar calor internamente. Como é que a temperatura progride com o tempo? Então, nós vamos pegar o nosso volume de controle, né? Estamos utilizando a metodologia dos volumes finitos. E agora nós vamos dividir o nosso volume de controle em duas situações. Um tempo T0, que seria o início, e um tempo T0 mais ΔT, onde ΔT é um intervalo de tempo que eu vou definir. Assim como nós definimos quanto eu quero delta, né, ou ΔX, que era igual a ΔY, o tamanho do volume, agora nós vamos definir também quanto que vai ser o intervalo de tempo. Porque eu quero uma solução aproximada
partindo de uma situação inicial conhecida, onde eu sei as temperaturas de cada ponto. Por exemplo, pode ser que no início seja tudo 20 graus Celsius. Então a temperatura no ponto P no instante T0 é conhecido e TI significa todos os vizinhos ao redor, também é tudo conhecido. Então, digamos, saiu tudo do 20 graus Celsius. A partir desse ponto começou a contar o tempo, quando estava tudo a 20 graus Celsius. E agora eu quero saber, depois de um certo tempo, as temperaturas no ponto P no instante T0 mais ΔT. Tá certo? Observem que posso escrever aqui também que os vizinhos também eu vou querer calcular, né? Também. Então, partindo de uma situação conhecida, como calcular a temperatura depois de um certo tempo? Transiente significa variações com o tempo, por exemplo, a temperatura. Nós vamos partir de novo da primeira lei no sistema. Calor líquido menos trabalho igual a ΔE, energia total, que desprezando a energia cinética e a energia potencial, nós restamos apenas com o ΔU, que é a energia interna. O trabalho integral de PDV, que dá P ΔV, joga isso aqui e aqui, simplifica, fica o calor líquido igual a MCP ΔT. Você já conhece essa equação desde lá do ensino médio, né? Daqui que sai aquela equação Q igual a MCP ΔT, calor líquido. Eu vou dividir tudo por ΔT, pelo tempo que demorou para sair daqui e chegou aqui. Calor líquido sobre ΔT. Isso aqui é Joule, né? Lembrando que isso aqui é energia em Joule. Joule por segundo é o nosso Watt. Então é o nosso Q líquido em Watt. É a massa vezes o CP vezes delta temperatura sobre delta tempo. Ok? Então podemos guardar essa informação. Se vocês lembram, em regime permanente, na primeira parte desse estudo, nós consideramos calor líquido igual a zero, né? Regime permanente, calor líquido igual a zero. Agora não é mais zero. É M, que é a massa. Massa de quem? Massa desse volume. CP. E quem que é o ΔT de temperatura dividido por delta tempo? Quem é esse cara? Nós vamos aproximar esse ΔT que aparece aqui em cima como sendo a temperatura no ponto P no instante T0 mais ΔT, no instante final, menos a temperatura no ponto P no instante inicial. Então, essa temperatura menos essa. Esse é o nosso ΔT, uma aproximação. Então, de novo, nos métodos numéricos são métodos aproximados. Eu não posso mais fazer um ΔT tendendo a zero. Nós já fizemos essa análise aqui, lá no método da capacitância global, e fizemos o limite quando o delta tempo tendia a zero. Aí virava dt, né? dt temperatura por dt tempo. Agora não, agora nós vamos manter esse ΔT. Nós vamos dizer para o nosso programinha, ΔT vale 1 segundo, ou 10 segundos, ou seja lá quantos forem. Nós vamos dizer. Assim como nós informamos o computador o tamanho do volume, nós vamos informar o tamanho do passo de tempo. Isso aqui chama passo de tempo. Quantos segundos progride no tempo em cada passo. Então nós não temos a temperatura continuamente no tempo. Nós temos fotografias espaçadas de ΔT em ΔT segundos. É isso que nós estamos fazendo, tá? Então, ó, vou substituir então na equação da primeira lei. A massa é a densidade vezes o volume é delta ao cubo, CP. No lugar de ΔT nós vamos escrever aquilo lá. Temperatura no ponto P no instante final, menos a temperatura no ponto P no instante inicial, dividido por ΔT. E
quem que é o calor líquido? Já fizemos tantas vezes, né? É o que entra menos o que sai mais o que é gerado. Esse é o líquido. Antes esse líquido era igual a zero, agora não é mais zero, agora é igual a isso aqui tudo, ó. Quem que é o calor que entra? Já fizemos tudo isso, né? É o K delta. Temperatura do vizinho da esquerda, menos no ponto. Isso é o que vem por baixo, né? Vem pelo lado, desculpa. Seria esse calor aqui, né? E menos P, PE menos TP. Tá entrando por baixo também, então é TB menos TP. Já fizemos isso, né? Por isso que eu estou indo bem mais rápido agora. Aqui é o calor que sai. Então sai pela direita, sai por cima. Sai pela direita. Sai por cima. Calor gerado, já fizemos isso também. É a taxa de geração vezes o volume, delta ao cubo. Tudo isso é medido em watt, né? Jogando isso aqui tudo ali. E botando em evidência os termos semelhantes. Vamos lá. K delta, botar em evidência. Já fizemos isso, né? T menos TP menos TP que sai é TP menos TD, TP menos TC. Isso tudo é o... Ah, faltou a geração. Igual aquele lado todo lá, ó. Igual, vamos lá. Isso tudo era o calor líquido, agora falta igualar isso daqui. Rho delta ao cubo, CP. Escrever aqui embaixo. Rho delta ao cubo, CP. Rho delta ao cubo, CP sobre delta T. Vezes temperatura no ponto no instante final, menos temperatura no ponto no instante inicial. Fechou? Fechou. Então, eu vou dividir por K delta, como a gente sempre tem feito, né? E vou juntar os termos semelhantes possíveis aqui. Isso aqui é constante, eu vou passar para o outro lado. E vou chegar na seguinte expressão, ó. Ficou, se vocês lembram, a soma dos vizinhos. A gente já viu isso várias vezes. Menos 4TP. Esse lado não mudou nada. Exatamente igual, né, pessoal? Aqui é exatamente o que nós tínhamos visto. E... se vocês lembram, essa solução até aqui a gente já tinha encontrado, com sinal de igual aqui, né? Que era o regime permanente. Agora apareceu mais alguma coisa aqui, ó. O sinal de igual agora está aqui. Apareceu esse termo da diferença de temperatura. E apareceu uma série de parâmetros aqui, ó. ρCp sobre K é a definição da difusividade térmica, o inverso da difusividade térmica. Difusividade térmica é K sobre ρCp. Condutividade, densidade e calor específico. São propriedades. Essa combinação de propriedades aparece muito, então a gente chama isso de difusividade térmica, alfa. Geralmente nas tabelas onde vocês vão encontrar K, ρ e Cp do nosso livro, já vai estar o alfa do lado também.
ele já faz o favor de computar essas três propriedades e já nos dá o valor. A unidade resultante disso é metro quadrado por segundo. Isso aqui é só algebrismo, né, pessoal? Esse termo aqui com as simplificações que eu dividi por kΔ, apareceu aqui, ó, um arranjo de propriedades térmicas, chamada difusividade. E apareceu também multiplicado por delta ao quadrado, que é o tamanho do volume, e dividido por ΔT, que é o tamanho do passo no tempo. Isso tudo é o inverso do número de Fourier. Número de Fourier. É o mesmo Fourier da lei da condução, né? Trabalhou bastante nessa parte de condução de calor. É um número adimensional, tem dimensão de nada, né? Que é esse alfa vezes o ΔT dividido por... Aqui está errado. Ainda bem que a gente viu a tempo. Aqui é delta ao quadrado. Delta x ou delta simplesmente, né? Não precisava do x ali. Eu vou botar aqui, ó, delta ao quadrado. E vamos ver se a gente consegue apagar aqui esse x. Porque a gente fez delta x igual a delta simplesmente, né? Então eu não vou botar o x de volta aqui. Não faz sentido. Ok? Então, isso tudo se torna um número adimensional que está dividindo as temperaturas aqui, ó. Tá bom? Então, agora sim, vamos tentar agrupar os termos semelhantes. Observe que tem TP aqui, e tem TP aqui, e tem TP aqui. Qual que é a diferença desse para esse para esse? Bom, desse para esse eu sei. Esse TP está no estado final. Esse TP está no estado inicial. E esse TP que está aqui? É esse ou é esse? Ou não é nenhum dos dois? Nenhum dos dois, né? Esse cara aqui é alguma coisa entre esse e esse. Se no limite, quando o ΔT fosse a zero, né? Todos eles seriam a mesma coisa. Esse aqui seria no início, esse aqui seria uma média ao longo do tempo, e esse aqui, desculpa, esse aqui seria no início, esse aqui seria ao longo do tempo uma média, e esse aqui seria o final. Mas a gente não pode fazer o limite quando o ΔT tende a zero, porque é um método numérico aproximado. Então a dúvida que surge é, tanto o TP quanto o próprio TC, o vizinho de cima, né? O vizinho de cima também. Deixa eu pegar aqui, cadê? O vizinho de cima eu vou usar nesse instante inicial que eu conheço, ou vou usar no instante final que eu não conheço? Vizinho da esquerda, vizinho de baixo, vizinho da direita, mesma análise. Então aqui surgem duas possibilidades. Quando eu vou tentar agrupar esses termos semelhantes, é saber se esses caras aqui vão ser avaliados no início ou no final. Aí surgem duas possibilidades, chamado método explícito, quando a gente usa T0, e o método implícito, quando a gente usa T0 mais ΔT. Então, de novo, nosso objetivo é tirar TP, né? No instante final. Nosso objetivo é esse cara aqui. Vamos até chamar a atenção. Essa aqui é o nosso objetivo final. Qual é a temperatura naquele ponto no instante final? Para isso, para calcular isso aqui, eu preciso disso daqui, que é no instante inicial, que eu conheço, e preciso desses caras aqui, esses vizinhos. Agora, esses vizinhos eu vou buscar onde? Lá no início ou no final? Tá certo? Então, se eu vou buscar no início, a gente chama isso de método explícito. Se eu vou buscar no final, chama método implícito. Por quê? Olha só. Se eu usar o método explícito, então eu vou
esses caras todos que estavam aqui, os vizinhos, né? E o TP, eu vou avaliar no instante T0. Então ficou a soma dos vizinhos, eu só pus T0 aqui na frente, ó, do vizinho da direita, pus o T0 no vizinho da esquerda, T0 no vizinho de baixo, T0 no TC e T0 nesse TP que está aqui. Esse aqui está ligado ao regime permanente, né? Eu vou dizer que esse cara, eu vou pegar os dados do início. E o lado direito é igual, não mudei nada, tá certo? O lado direito da equação não mudei absolutamente nada. Só botei o Fourier aqui, ó. Então ficou temperatura final menos inicial dividido por Fourier, que é o que está aqui, dividido por Fourier. Tá bom? Agora posso agrupar os termos semelhantes, finalmente. Então, o que eu estava querendo fazer? Agrupar os termos semelhantes, só que eu não sabia onde pegar os vizinhos, se no início ou no final. Resolvi pegar no início. Então, minha incógnita é esse cara aqui. Eu vou escrever, então, TP no instante T0 mais ΔT, que é isso que eu quero, né? Vai ser igual ao quê? Vou passar esse cara multiplicando, então vai ser Fourier, que multiplica tudo aquilo ali. Ó, o Fourier multiplicou tudo essa turma aqui, né? Fourier que multiplica TD. Eu vou tirar o T0, tá? Para não ficar carregando demais. Mais TE, mais TB, mais TC, menos 4 TP. Certo? Vezes o Fourier. Mais vou passar esse cara para o outro lado. Por que eu vou passar para o outro lado? Porque eu quero ficar, vezes o Fourier aqui também. Quero ficar com as incógnitas do lado esquerdo. Agora só temos uma incógnita somente, que é a temperatura no ponto. Vai ser a função da soma dos vizinhos. Opa, dupliquei o Fourier aqui, pessoal. A soma dos vizinhos agora é em T0, é no instante inicial. Ou seja, isso tudo agora virou conhecido. Então a soma dos vizinhos agora é conhecido, tudo conhecido. Porque eu resolvi pegar os valores dos vizinhos no início. Então não temos mais um sistema de equações, pessoal. Ficou uma equação algébrica. Eu posso calcular diretamente a temperatura do ponto no instante final, como sendo uma função das temperaturas no estádio inicial, que é tudo conhecido, e mais o termo da geração. Apareceu aqui FO, Fourier, que é alfa vezes ΔT sobre delta ao quadrado. Conhecido, né? Certo? Então, não tenho mais um sistema de equações. Beleza, né? Melhor para usar? Não necessariamente. No nosso caso, nós teríamos que fazer um novo programinha na nossa tabela para calcular a nova temperatura. Depois de um certo instante T, teríamos que entrar com essa nova equação, essa nova fórmula. Já no método implícito, olha o que vai acontecer. Eu vou avaliar em T0 mais ΔT. Então, de novo, eu vou pegar aqui. Agora eu vou escrever T0 mais ΔT na frente de todo mundo aqui. Ficou isso daqui. Vizinho da direita, da esquerda, de baixo, de cima, 4 vezes TP, tudo no instante final, T0 mais ΔT. E o lado direito, igual, né? Já botei o Fourier aqui. Então, observem que agora nós podemos, de novo, agrupar os termos semelhantes. Então, agrupar os termos semelhantes. Aquele esquema, incógnitas do lado esquerdo, conhecidos do lado direito. Eu vou suprimir o T0 mais ΔT, que aparece aqui, para não ficar muito carregado. Eu vou eliminar o T0 mais ΔT na notação e vou multiplicar tudo por Fourier. E eu vou chegar na seguinte equação, ó. Então ficou a soma dos vizinhos, menos 4TP, multiplicado por Fourier. Do lado de cá ficou temperatura no ponto P e temperatura no ponto P no instante T0, no início. Esse aqui eu não posso mudar, né? Esse aqui é no início. Fourier, termo da geração. Observem que agora o TP
que está aqui também é incógnita, eu tenho que jogar para o lado de cá também. E vou reescrever o que é incógnita do lado esquerdo, como sempre. E ficou nessa equação simples aqui, ó. Olha só. Soma dos vizinhos, nosso velho conhecido, vezes Fourier. Agora a soma dos vizinhos está multiplicado por Fourier. E aqui aparecia menos 4TP. Agora não é menos 4TP, é menos 4 Fourier mais 1. E o lado direito, apenas multipliquei por Fourier. Isso aqui já estava lá. Então, se tirarmos o Fourier da brincadeira, nós teríamos soma dos vizinhos menos 4TP igual aquilo lá. Então, esse é o efeito de introduzirmos a condução transiente naquelas equações que nós já desenvolvemos. Observem que esse método implícito é exatamente igual ao que nós já fizemos, com algumas pequenas mudanças. Lembra que aqui na frente estava escrito o número 1, né? Lá na tabelinha, aqueles números 1 que vocês colocaram na tabela, agora é 1 vezes Fourier. Então, se vocês criarem um campo lá na planilha de vocês, onde vocês calculam o Fourier, aí lá na tabela vocês chamam, ao invés de número 1, chamam o Fourier, que vocês já calcularam. Lá onde aparece o menos 4, ao invés de menos 4, só trocar por menos 4 Fourier mais 1. Então, pequenos ajustes naquela planilha que vocês já têm, transformam ela de regime permanente, né, que foi a primeira parte, transforma para regime transiente. Pequenas modificações. Então, o método implícito, apesar de parecer mais complicadinho, porque de novo precisamos de um sistema de equações, como nós já sabemos implementar esse sistema de equações facilmente, a gente vai pegar ele e fazer pequenas mudanças no nosso sistema de equações. Troca 1 por Fourier, troca menos 4 por menos 4 Fourier mais 1. Faz essas pequenas mudanças e a nossa planilha já está pronta para operar no regime transiente. Então, muito simples, né? Então, de novo, eu deduzi essa equação considerando volumes no interior, que tem todos os vizinhos, né? Vai dar esse tipo de equação aqui. Se nós formos para a fronteira, nós teremos aqueles meio volumes que nós deduzimos também. Então, o procedimento é semelhante e vai chegar algo semelhante a isso daqui. Não exatamente igual, tá? Tomem cuidado. Os volumes da fronteira aqui tem o 2, né? Vai aparecer o número 2 aqui. É só multiplicar aquilo por Fourier. Ficou faltando um termo aqui, pessoal. Agora que ficou faltando, ó. Ainda bem que descobrimos a tempo. Mais... Vou escrever aqui embaixo, tá? Mais... menos, né? Esse cara ficou aqui, né? Esqueci. Acabamos não colocando ele. Vou botar aqui do lado que vai caber, ó. É esse cara aqui que está faltando. Menos TP no instante T0. Tá certo? Ficou faltando aqui. Então é só pegar aquela planilha que está lá, né? Esse cara só multiplica por Fourier. Subtraio temperatura no ponto P no instante inicial. Onde é número 1 eu troco por Fourier. E onde era menos 4 eu ponho 4 Fourier mais 1. Tá certo? Na dúvida, sempre é bom deduzir a equação de novo. Mas mais uma vez, depois que a gente pega a prática, a gente consegue, só olhando para a equação, já fazer as modificações necessárias. Ok? Com isso, nós temos o nosso programinha adaptado, nosso algoritmo adaptado para
condução transiente.